Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, quero convidá-los a se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, nos seguirem lá no Instagram, no @Momento do Campo, e lembrar que também estamos no Spotify. Quero falar também da nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa desde o plantio até a colheita. Vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E no nosso bate-papo de hoje, eu tenho aqui, gente, uma pessoa que eu admiro demais da conta, uma mulher que vem atuando aí no agro juntamente com a sua equipe, de uma forma que realmente a gente vê que tem trazido grandes resultados. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Michele Prieto, que é Head de Cultura, Estratégia e Liderança, coautora do livro Empreenda com Propósito e diretora da Inovante RH. Michele, que honra tê-la aqui no nosso podcast Momento do Campo. Tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nossa, Veridiana, muito obrigada. E que honra também estar aqui com você nesse podcast que já é um sucesso. E é um podcast que faz muito sentido para a vida do agro, né? Para a história do agro. E com certeza hoje eu estou aqui para poder contribuir um pouco mais, né, com esse momento. E, gente, eu fico muito feliz de ter a Michele aqui, porque ela tem muito conhecimento, ela tem atuado fortemente no agro. E hoje ela vai trazer para a gente um case real de sucesso, de como propósito, liderança e atitude transformam a cultura no agronegócio. Então é um assunto bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar e entender como isso tudo é importante no meio do agro. Mas, primeiramente, né, eu gosto de conhecer um pouquinho mais dos meus convidados aqui do podcast. Então, Michele, conta um pouquinho sobre a Michele, conta pra gente como que você entrou também nesse mundo do agro. Olha, que maravilha poder falar um pouquinho da minha história, né? Então, eu, como você sabe, eu estou aqui no Mato Grosso já há 19 anos. A minha família veio para o Mato Grosso porque eu sou uma paulistana, né? E a minha família veio para o Mato Grosso para abrir empresa e eu fiquei lá estudando, né? Então, assim, quando eu me formei, eu vim para cá, para o Mato Grosso, eu não tinha noção do que era o agronegócio, de verdade. Eu não tinha, assim, a proporção do que era o agro, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada pelo agronegócio. Quando eu vi uma lavoura, então, imagina uma lavoura de algodão. Nossa, é Eu sensacional. não sabia o que era uma lavoura de algodão, porque assim, na região que eu morava, a gente via muita usina de cana-de-açúcar, café, arroz e entre outras culturas, né? E quando eu vim para o Mato Grosso, que eu me deparei o que realmente é o agronegócio, numa proporção diferente de culturas, né? Soja, milho, algodão, entre a pecuária e tantas outras, eu me apaixonei. Eu me encantei pelo agronegócio. E assim, eu já atuo nessa área de recursos humanos há 20 anos, mas eu atuava muito em indústria. Então eu falo que eu sou chão de fábrica, eu atuei no ramo de indústria, fui gestora de RH de um grupo multinacional. E quando eu me deparei para atuar diretamente no agronegócio, eu entendi que através de toda a produção existem pessoas, independente, né? Se é uma indústria, se é um comércio ou se é realmente ali no dia a dia do agronegócio, são pessoas.
são pessoas que precisam ser cuidadas, valorizadas, desenvolvidas. Então, o RH hoje, ele é, vamos falar assim, qualquer empresa, um RH que transforma e desenvolve pessoas. E o agronegócio, eu me deparei muito com a minha história ali também na indústria, né? Por quê? Porque eu trabalhava diretamente com pessoas do nível operacional, no desenvolvimento, formando pessoas. E quando eu me deparei em atuar diretamente no agro, eu pensei, eu estou na mesma base que eu fui construída, vamos falar assim, a minha história de RH. Então, eu queria trazer a mesma energia, a mesma disposição e também os mesmos resultados que eu tive, né, numa multinacional ou em outros ramos que eu passei. Então, assim, a Inovante RH ela surgiu desse objetivo, né, de fazer as pessoas serem melhores. E é incrível, sabe, Veri, porque desde criança, eu tinha um sonho de fazer que a sociedade fosse melhor. E eu falava assim, como que eu posso fazer com que a sociedade seja melhor? Né? Então, assim, eu via as pessoas, meu pai trabalhava numa indústria, né? Ele trabalhava numa indústria de chocolate. Oh, meu Deus. Né? Olha que maravilha, né? Então eu convivi, meu pai trabalhou muitos anos na Nestlé, se aposentou. E assim, eu vivi muitos anos, né, naquela indústria, naquela alegria de ver, porque eu amava chocolate, aquele sonho, né? E assim, eu falava, nossa, como que as pessoas podem ser, né, se sentirem felizes e também poderem ser pessoas melhores. Então foi quando eu fui para a área de recursos humanos. Então, eu fiz administração, né, com ênfase em recursos humanos. E a Inovante, RH está há quanto tempo, então, aqui em Primavera do Leste? Hoje, em Primavera, 6 anos. 6 anos, olha 6 só. 6 anos em Primavera nós estamos, né? Então, meu esposo é do agronegócio, então ele trabalha na área comercial de grãos e ele veio transferido para a Primavera. Então, quando ele veio para a Primavera, eu estava atuando como CLT na multinacional. E aí, com isso, eu vim para cá e resolvi. Falei, não, eu vou abrir a minha empresa. Na verdade, minha família toda, eles são empresários. Eu que não era empresário, né? Então, eu estava ali atuando como CLT e não era empresário. E minha família veio desde do avô, né? Todos os meus familiares, praticamente 90% são empresários. E aí, eu vim para cá, falei, não, vou abrir a minha empresa. Né? Então, assim, com isso e com o propósito realmente de transformar histórias, né? Através do autoconhecimento, através de processos melhores, através de gestores mais qualificados, né? E poder impactar aí várias pessoas, independente do nível hierárquico. Então, esse é o meu objetivo. Legal. E a Inovante RH também conta com uma equipe também altamente qualificada, extremamente competente, né? Com certeza. Então, assim, a gente fala que foi a dedo, né? Toda a minha equipe ali, a gente foi construindo junto essa história, né? Porque quando eu comecei a empresa, eu pensava, como que vai ser a Inovante RH aqui em Primavera do Leste? Porque eu já atuo no RH há muitos anos. Então, eu fui construindo o que eu sou, né? A minha história. E as pessoas que vieram trabalhar com a Inovante são pessoas que acreditam em pessoas, que acreditam na melhoria de processos e também no desenvolvimento de pessoas. Então, nós somos muito parecidos, né? De entregar sempre o melhor, sempre o melhor. E é bacana, né? Porque a gente acompanha o trabalho da Michele e ela não fica só aqui em Primavera, não. A Inovante RH está aqui em Primavera, mas ela tem rodado bastante, né, Michele? Praticamente toda a região. Nós atendemos Campo Verde, atendemos Campo Novo do Parecis, atendemos Rondonópolis, Cuiabá, ou seja, praticamente várias cidades aqui do Mato Grosso dentro desse estado tão grande, né? Então, Canarana nós atendemos, Querência atendemos, então muitas cidades aí hoje nós temos impactado com um RH estratégico. Olha só que bacana. E além disso tudo, da gente falar da Inovante, que é extremamente, assim, uma empresa extremamente competente, Michele acaba de lançar um livro aí, é coautora, né, de um livro. Conta pra gente sobre esse livro. Hoje eu estava numa empresa de manhã e eu estava conversando com o diretor sobre isso, né? Porque eu dei o livro de presente para ele e ele falou, nossa, que bacana, eu tenho certeza que era um sonho seu, né? E eu falei, sim, era um sonho, porque desde criança eu lia um livro por semana. Eu era apaixonada por livros. Eu falava que eu ia escrever um livro, a menina que lia livros. Olha que maravilha, né? Meu sonho era esse. E eu viajava naquelas histórias e eu era muito feliz com a leitura. E eu sempre acredito que a leitura, a educação, ela pode mudar a vida das pessoas.
né? Olha só. Ela impacta a vida das pessoas, né? Tanto lecionando, quando eu dei aula na faculdade, eu sempre passava isso para os meus alunos, para eles terem alegria em ler um livro, né? Então, assim, quando eu pude ter essa experiência, eu fui convidada para ser coautora desse livro com vários outros empresários, né, consultores que atuam no ramo, seja de cultura, de liderança, na área de finanças, de planejamento estratégico, e aí veio eu na área de recursos humanos, né? Então, assim, foi um complemento de áreas dentro desse livro, de pessoas que atuam realmente nos negócios e que impactam os negócios de forma muito estratégica. E o tema que eu trabalhei aqui foi recrutamento e seleção por fit cultural. Olha só que Então, bacana. a seleção certa é a cultura forte. Então, assim, o tempo todo eu falo para as empresas, né? Para que você está abrindo as portas da sua casa? Então, a gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa entender se essas pessoas elas são aderentes aos valores da empresa. Então, eu trago aqui nesse livro como você contratar uma pessoa, né, com base nos seus valores organizacionais. Olha só, ela tá com um livro aqui, quer mostrar pra gente, Michele? Olha só que bacana. Ele foi lançado agora recém no Rio de Janeiro, não Foi foi? em junho, nós lançamos lá na Bienal no Rio de Janeiro. Olha só, ai, eu fico tão orgulhosa porque eu sei quanto que a Michelle, assim, né, a gente acompanha, como eu comentei, o trabalho dela e de verdade, parabéns. Eu fiquei muito feliz quando eu vi ali as imagens, né, a gente acompanhando ela postando no Instagram, então realmente todo sucesso do mundo para você, de verdade. Obrigada. Eu até me emociono quando eu falo de livros, né? Porque assim, esse final de semana eu tenho muitos livros, seja na empresa, em casa, né? E o meu maior vício é esse. E aí eu falei, eu não vou comprar mais um livro. E aí, de repente, eu estava comprando mais um livro. Né? Então, Olha assim, só. Esse é o maior vício que eu tenho, da leitura. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu falo Tem assim, tanta não, eu não gente vou perdendo comprar. esse hábito, né? Porque é tudo muito Muito digital, digital, né? né? E me diz uma coisa, para quem quer, né, ter acesso a esse livro, onde que a pessoa encontra? Hoje nós temos ali o link nas nossas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Instagram, entrando em contato com a Inovante RH e também nas plataformas, né, de livros ali na Amazon, em todas as outras, está disponível já o livro, Olha as só, vendas. que bacana, gente. Empreenda com propósito, Michele como coautora desse livro. E realmente tenho certeza que vale a pena essa leitura, né? Vale muito a pena. E assim, teve pessoas, né, empresários que já tiveram acesso ao livro, que eles falaram: nossa, eu não tinha o hábito da leitura. E quando eu vi o livro, é um case mesmo, são cases práticos aqui do dia a dia de como você ter uma empresa com propósito. Ok. Falando em case, vamos entrar então agora no nosso case. Hoje a gente vai falar então sobre vamos dizer assim, um case de sucesso, é um caso real, né? Que a Michele executou, vamos dizer assim, numa propriedade rural, né? Numa fazenda. E vamos começar falando. Quando vocês chegaram nessa propriedade, como que, vamos dizer assim, o proprietário chegou até vocês? Ele percebeu a necessidade de alguma estruturação? Pelo que eu entendi, a fazenda tinha tudo já, fisicamente tudo estruturado, mas vou deixar você falar. Conta pra gente como que foi esse momento né, do proprietário, né, ou da equipe dele entrar em contato com a Inovante. Olha que interessante, né? Por quê? Ele ficou sabendo, esse proprietário, né, esse produtor rural, que nós atuávamos numa área estratégica de RH. Só que quando ele buscou, foi com foco na implantação de um programa de gestão da qualidade chamado 5S. Né? E aí eu atuei muito dentro desse programa, porque eu já fui coordenadora de gestão da qualidade numa multinacional, numa indústria de biocombustível. E eu não estava atuando com essa área dentro da Inovante RH, né? Porque eu atuei muito ali na indústria. Uhum. E aí ele veio procurar se eu fazia esse tipo de trabalho no agronegócio. Certo. Eu falei assim, olha, no agronegócio nós nunca atuamos com esse programa. Mas eu queria entender um pouco mais do seu negócio, né? Entender se realmente hoje é viável para você esse programa, né? Que é o 5S, que é um programa assim que iniciou no Japão. É um programa onde que traz toda a padronização, a organização, a eficiência operacional dentro de indústrias, né, para que as pessoas possam ser mais produtivas. E aqui no Brasil, hoje as indústrias têm essa cultura, mas o agro, muitos ainda não. Certo. E esse produtor, ele é muito novo, né? Então ele é um sucessor,
né? Então ele veio com essa mentalidade e aí nós olhamos hoje para a propriedade, porque é uma propriedade muito grande, né? Um grupo muito grande, muito tradicional do agro familiar. E aí foi quando a gente começou a entender, é necessário a gente implantar esse programa? Né? Fiz várias perguntas para ele, entendendo o momento da fazenda, entendendo o porquê que ele queria esse programa. E a primeira coisa que ele falou assim, olha, eu quero que as pessoas tenham pertencimento, engajamento, que eles não trabalhem só por trabalhar, porque eles entendam o porquê do trabalho. Né? Quando a gente está falando sobre produtividade, eu não estou falando só para o benefício da empresa, mas para o benefício também do colaborador. Né? Então, assim, ele entendia isso, que é uma empresa que ele tem, eu falo, dentro da cultura, uma essência muito clã, que é uma cultura muito de pessoas. Né? Então, ele queria que as pessoas tivessem mais condições de trabalho e também pudessem ter mais produtividade, melhorassem ali no seu dia a dia. E aí, com isso, a gente entendeu a importância desse programa, né? Que é o Programa de Gestão da Qualidade, o 5S. Iniciamos essa trajetória. Já fazem 2 anos que nós estamos atuando nesse grupo. Olha só, deixa eu até pontuar antes da gente continuar. A gente não vai entrar em detalhes do nome, de repente, do grupo, das pessoas que são produtores mais reservados. Então, até em respeito a isso, mas é um caso real e que a gente se interessou muito, porque a gente sabe que a Michelle executa um trabalho juntamente com a equipe dela, bem interessante. Mas então, vamos lá. Vocês entraram nesse primeiro contato, Sim. né? Ele passou para vocês o que estava na ideia dele. E aí, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi a gente ouvir as pessoas. Então, a gente fez um diagnóstico na empresa, né? Nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional para entender também o nível de satisfação dos colaboradores com relação à empresa. Ouvimos as principais lideranças ali do negócio para entender como que eles viam a empresa, qual que era realmente o foco principal daquele momento da empresa e como as pessoas se sentiam dentro do negócio. E quando a gente fez esse diagnóstico, né, nós entendemos ali e que realmente era viável a implantação desse programa, que as pessoas teriam essa mentalidade, né, estavam abertos para o desenvolvimento desse programa. Então, o primeiro foco principal foi a gente implantar os 5 censos dentro da fazenda, e o ramo foi de pecuária. Então, nós iniciamos, né, porque é um grupo que tem todas as culturas, né, soja, milho, algodão e pecuária. E aí nós iniciamos o projeto piloto na pecuária. Então, assim, iniciamos ali com esse produtor rural, que ele tem uma mentalidade muito aberta, só que quando nós iniciamos, não foi só através dessa pesquisa, ele foi um diagnóstico para nós. Só que quando nós ouvimos as pessoas, a primeira coisa, a gente teve que montar um projeto, né? Como a gente vai implantar esse programa no agro, né? Então, com isso, a gente desenvolveu um comitê do 5S, né? Dentro desse comitê do 5S, nós tínhamos as principais lideranças, o diretor, que é o produtor rural, ele está presente conosco em todas as fases do projeto, fazem 2 anos que ele está super presente, então ele participa do comitê, junto com a gerente, junto com as principais lideranças ali da ponta, né? Nós montamos esse comitê. Então, do comitê, eu fiz toda uma formação com eles, para eles entenderem o que era o programa, qual que era o objetivo do 5S. Né, e como que nós iríamos implantar na fazenda. Então, com isso, depois dessa formação, nós começamos a fazer o dia D. Então, nós fizemos, são praticamente, dá 4, 5 fazendas que tem a pecuária. Né? Então, assim, são várias fazendas que tem a pecuária. Né? Então, nós fizemos o dia D em todas as fazendas. Nesse dia D, nós começamos a organizar as áreas, né? A limpeza, a padronizar, a entender o que realmente era possível estar naquela área, o que não era possível. Então, o que é um senso de padronização, né? O que é um senso de limpeza? O que é um senso de ordenação? Então, a gente começou a trazer isso depois do dia D, né? Depois dessa limpeza que a gente fez de organização em todas as áreas, em todas as fazendas da pecuária. Então, assim, naquele dia D, todos os funcionários participaram. Todos participaram desse projeto de organização. Se tem uma ideia, mais ou menos, consegue falar um número de Sim, colaboradores? Na época, a gente estava com a média de quase 50 colaboradores participando do programa ativo, né? E todos eles participam hoje.
Então, assim, todos eles participaram do dia D, então nós fizemos um dia para Isso cada só fazenda. na parte da pecuária, como você falou. Só na parte da pecuária, nós não entramos ainda na lavoura, então, assim, Entendi. na agricultura. Então, até agora, nesses 2 anos, vocês estão Na pecuária, pecuária. nem foi pro... Não. É porque é muito delicado, né? Muito. Você iniciar um projeto, né? Então tá executando, tá em momento de execução agora. O projeto ele divide em partes, né? Uhum. Então, a primeira parte do projeto, nós falamos que é o sensibilizar, é mostrar a importância do projeto, certo? Por que que existe aquele programa e como que ele vai ser feito. Uhum. E a gente tem que envolver as pessoas. Só que, além da gente ter iniciado ali com o dia D, que nós montamos essa comissão, nós começamos o desenvolvimento da equipe. Então, toda semana nós estávamos na fazenda desenvolvendo a equipe. Todos eles passaram por assessment de perfil comportamental. Todos os colaboradores da fazenda. Percebeu alguma resistência? Porque é algo novo, né? Tem. Assim, no início nós tivemos algumas resistências, mas não no sentido de não querer, no sentido de não entender, né, o porquê do programa. Então, toda semana nós estávamos juntos, foi um ano diretamente junto com eles, através dos resultados ali do perfil de cada um, né, eu criei ali um programa de desenvolvimento para que eles entendessem o que é uma mentalidade aberta, qual que é a importância hoje do desenvolvimento de cada um. Então a gente foi trazendo dinâmicas, a gente foi trazendo momentos de reflexões e também de muito desenvolvimento. Então não foi só o comitê de líderes ou só o dia D. Foi um nível de cascateamento que a gente fala. Então a gente foi para as pontas, né? Porque eles que estão na execução. O nível operacional ali são os colaboradores que estão no dia a dia fazendo acontecer. Então, eles também passaram por toda uma formação. E foram praticamente um ano. Então, além da formação dos colaboradores que estavam ali no dia a dia, os novos colaboradores que entravam, né, e entram hoje, passam por uma integração, né, onde que ele já entende como que funciona o programa 5S, além das normas e diretrizes da empresa, e a cultura da empresa, mas como que funciona esse programa hoje. Então, o colaborador já entra entendendo da importância do 5S. Então, hoje já está mais alinhada essa questão que, para quem entra, ok, ela já está entrando, já passando por essa integração. Mas para quem já estava, foi uma mudança, né? Foi uma mudança interessante. Teve pessoas que tiveram muito facilidade em se adaptar, outras não, né? Assim, sempre quando a gente está fazendo uma gestão de mudança. Agora... Eu falo que é a zona de conforto, né? Então, algumas pessoas que elas estão na zona de conforto, algumas não aceitam a mudar, porque elas estão numa mentalidade fixa, né? Mas a maioria a gente entendeu que estava numa mentalidade de crescimento. Por quê? Porque a própria diretoria e a própria gestão mesmo, a gerência, que tem uma participação muito efetiva, eles acreditam muito no projeto. Então, nesses encontros que eu te falei, que nós fazíamos semanais com a equipe, o diretor estava junto, a comissão estava junto. Então, todos eles estavam junto, reforçando a importância dessa gestão de mudança, que era uma mudança de mentalidade. Então, não é só uma mudança de você ter um setor organizado, mas de você ser produtivo, de você ter eficiência operacional, né, de você entender que o seu trabalho precisa ter segurança. Então, assim, a gente envolvia segurança do trabalho, foi envolvido nesse projeto, as principais lideranças, todos os colaboradores, ou seja, 100% ali do setor da pecuária foi envolvido nesse projeto. E os líderes, eles também tiveram que passar por um treinamento. Como que foi isso? E aí foi quando a própria diretoria veio conversar comigo, né? E a gente viu nesse período a importância do desenvolvimento dos líderes. Então, nós criamos um programa específico de desenvolvimento para as lideranças dessa fazenda, né? Que foram 7 módulos, praticamente 7 meses, nós trabalhamos diretamente no desenvolvimento de habilidades de liderança. Então, desde um autoconhecimento estratégico, uma comunicação assertiva, módulo de comunicação, módulo de feedback, de inteligência emocional, né, de crenças. Então, nós trabalhamos de produtividade, né? Então, assim, nós trabalhamos 7 meses focado, né, para que esses líderes também que estão ali no dia a dia pudessem ter uma gestão mais estratégica. Então, todos passaram por um processo de desenvolvimento. E os líderes tiveram mais dificuldade em que departamento, vamos dizer assim? Olha, foi incrível, acredito que pela participação da diretoria, que foi muito presente, que nos treinamentos a diretoria também estava junto,
nós tivemos poucas resistências dos líderes. É que nem eu te falei, sabe aquela questão do eu cego, dos líderes não terem entendimento no início do significado do programa. Então, quando eles começaram a ver os benefícios, algo que impactou muito, Veri, foi um censo, que é o censo de disciplina, né? Nós estávamos com 53% do censo e ele passou para 80%. Então, o que é disciplina? É uma mudança de comportamento. Então, você não precisa estar ali cobrando o tempo todo o colaborador que ele tem que fazer, né, os princípios, manter os princípios do programa. Não, ele já está vivendo isso na prática. Então, nós já tivemos 3 auditorias externas durante esse período e também todo mês existe auditoria interna. E nós criamos, além da comissão ali dos líderes, nós temos a comissão também dos guardiões da cultura do 5S, onde que eles fazem essa auditoria interna. Todo mês existe auditoria interna, trimestral auditoria externa e todo mês auditoria interna em todas as áreas, em todas as fazendas. Interessante. Conta pra gente um pouquinho mais, então, o que seria, né, essa cultura, essa comissão de guardiões. Interessante. Essa comissão. Dentro da cultura organizacional, a gente sempre cria esse movimento. O que são os guardiões da cultura? São pessoas que realmente vivem os valores da empresa. São aqueles colaboradores que têm essência do negócio e eles impactam os outros colaboradores. E quando nós criamos esses guardiões, no caso dessa fazenda, cada guardião é responsável por uma área. Né? Então, assim, se ele ficou responsável por aquela área, ele sabe quais são as responsabilidades de manter os censos, né, padronizados, organizados, estruturados. Então, assim, aquele guardião, ele sabe da responsabilidade dele e ele também foi formado para ele entender como que ele deveria atuar na área. Então, se ele vê algum colaborador que não está atuando conforme o programa, né, ele pode conversar diretamente com o colaborador, né, sobre a atuação daquele colaborador, ou dependendo, ele pode conversar diretamente com o líder da área, dizendo que aquele colaborador ou aquela situação não está aderente à cultura do negócio. Olha só. Então, assim, com isso nós tivemos o censo de disciplina, ele cresceu muito, evoluiu muito, porque nós criamos esse movimento dos guardiões, um guardião por cada área, em todas as fazendas. E como esses guardiões são escolhidos? Eles foram escolhidos, eu falo a dedo, né? Muito no sentido assim, cada líder da área escolheu um guardião que representasse mesmo a história, né, do grupo, que tivesse a essência do grupo, né, que tivesse a essência da pecuária, que acreditava no 5S, que acreditava nos valores. Então, assim, com isso, essas pessoas estão à frente. E além disso, nós criamos, claro, o comitê dos guardiões e as pessoas que estão atuando ali no dia a dia, e também tem os guardiões, tem os colaboradores que são destaque no mês. Então, assim, aqueles colaboradores que realmente conseguiram viver os princípios do 5S, que conseguiram apoiar os guardiões, que conseguiram apoiar a fazenda, vamos falar assim, no que foi proposto durante o mês, ele também recebe um símbolo de destaque durante o mês. E no final do ano, esse colaborador ele vai receber um presente, né? Os colaboradores que forem destaques, eles vão receber também um presente ali do grupo. É tudo uma forma de incentivo também, né? Isso que é muito interessante. Valorização, né? Valorização. E é tão importante porque você imagina, né? É um programa que veio da gestão da qualidade, que a gente sabe que tem vários programas da gestão da qualidade, né? Mas um programa tão simples, que foi desenvolvido nas indústrias, principalmente nas indústrias de carro, né? E de repente isso está sendo desenvolvido no agronegócio. Para mim hoje, que trabalho no RH há 20 anos, foi um desafio. E eu falei até na época para o diretor, né, que é o produtor rural, eu falei assim, olha, será que a gente vai conseguir desenvolver esse programa dentro do agro? Será né? que isso se encaixa, né, no agro realmente? Diferente de uma indústria que você tem os setores ali muito próximo um dos outros, né? As pessoas que estão ali na ponta no dia a dia. As fazendas são muitas áreas. São muitas áreas. Alojamento, né? Nós temos cantina, nós temos farmácia, nós temos escritório, são muitas áreas. Né, o pátio, então assim, curral, né? Então você imagina manter todas essas áreas de acordo com os princípios do 5S. Então, quando a gente está fazendo auditoria, dentro da auditoria tem todas as suas regras, né, e princípios de cada censo.
Então, é avaliado se cada censo está sendo vivido corretamente. E com isso tem uma nota. A nota mínima de cada censo é 85%, né? A nota mínima. Então, assim, existe tudo isso. Nós tiramos foto para identificar se existe uma não conformidade ali, ou também se existe a conformidade. E com isso nós nos reunimos, entendemos os resultados, montamos um plano de ação estratégico para a gente olhar para essas não conformidades e tratar essas não conformidades. Então, todo mês eles sabem que tem ações específicas mediante a essas não conformidades apresentadas. Sensacional. E me diz uma coisa, por que começar pela pecuária? Qual foi o que vocês, na hora de selecionar? Você falou agricultura Isso. e pecuária. Agricultura e pecuária, soja, milho e algodão. Soja, milho e algodão. Por que às vezes não começar pela soja ou pelo algodão e escolher a pecuária? Existiu um motivo dentro disso? Sim, existe. É muito no sentido de ser uma área um pouco menor, né? Porque hoje é um grupo que tem quase 600 colaboradores, né? Então é uma área menor, onde a gente conseguia desenvolver um projeto piloto. A gente faz muito isso, né? Dentro do recursos humanos, a gente desenvolve uma área menor, testa o método para ver se vai dar certo, para a gente poder atuar nas outras áreas. Então foi muito nesse sentido. E esse gestor, esse diretor que está ali responsável pela pecuária, ele tem uma visão muito de inovação. Então ele já vinha estudando sobre isso. E eles têm uma área de sustentabilidade dentro do grupo. Então também faz parte, junto conosco, a área da segurança do trabalho e da sustentabilidade. Né? Então, assim, a área da sustentabilidade deu muito essa abertura para que a gente pudesse desenvolver esse programa, iniciar ali dentro da pecuária, não porque era uma área que precisava de imediato, não. É porque é uma área piloto, uma área menor que a gente está testando 2 anos realmente nesse processo de aculturamento que a gente fala. Então, olha, a gente tem ali uma média hoje de 40 e poucos colaboradores, né? Então, a gente conseguiu fazer todas as etapas do programa, desde o início, aonde que a gente faz toda a sensibilização, entende se o programa hoje vai fazer sentido para o negócio. Depois, o segundo ano é todo o fortalecimento do programa e agora vem a terceira etapa, que é a sustentabilidade do programa. Então, tudo isso a gente vai fazendo com muita calma, entendendo o que deu certo, o que deu errado, e a gente vai aperfeiçoando. Porque são 5 censos trabalhando. Né? Então, a gente tem censos de limpeza, mas nós temos censos de saúde, censo de organização, padronização. Por exemplo, a metalúrgica, eles utilizam muito esse setor, né, ali internamente. E a metalúrgica era um setor que precisava de muita organização, muita organização. Então, no início, era o setor que tinha uma nota mais baixa. E agora, nessa última auditoria que nós apresentamos os resultados semana passada, foi o setor que teve a nota praticamente mais alta. Olha só. Olha a metalúrgica. Então, assim, a estrutura, tudo identificado, os riscos, né? A gente conseguiu mostrar a questão da eficiência operacional no setor. E outra coisa, além disso, quando a gente fala muito de eficiência operacional, será que a pessoa que ela está no trabalho, ela consegue... Qual que é o percentual de produtividade dela no dia a dia? Né? E esse programa de gestão da qualidade, ele veio para mostrar que muitas vezes a pessoa está trabalhando, mas não está sendo produtivo. No momento que eu demoro, um exemplo, 1 hora para pegar um equipamento, né, que eu não sei aonde que está, seja o material de trabalho, tudo isso eu vou desperdiçando meu tempo de trabalho. Olha como que é. E quando tudo isso está padronizado, os locais separados para cada tipo de equipamento, almoxarifado, tudo isso eu consigo ser mais produtivo e também eu consigo entregar o que é importante para aquele momento. Você imagina se eu trabalho no meu dia 7, 8 horas por dia, né? E aí, naquele dia, se eu não ser produtiva, eu não vou trabalhar nem 70%. Com isso, eles conseguiram analisar cada setor ali da fazenda e também houve uma diminuição de pessoas. Olha só. Houve também. Organizamos, porque eles entenderam que realmente estava tendo eficiência e o que não estava tendo eficiência. Né? Então, com isso, eles entenderam quem estava sendo essas pessoas que acreditavam no programa e eram produtivos de quem não era. Então, com isso, eles começaram a olhar as pessoas que não eram aderentes à cultura deles. E aí, quando eles tiraram algumas pessoas que é necessário em todo o processo de aculturamento, eles entenderam que não precisava contratar novas pessoas. Olha como que é.
Então, assim, diminuiu o quadro, sim, de alguns colaboradores, mas muito no sentido, não foi proposital. Foi no sentido de pessoas que não estavam aderentes à cultura e depois eles perceberam que as pessoas que estavam no setor foram muito mais produtivas na entrega. Porque já estavam realmente entendendo o programa, entendendo o seu trabalho, os setores muito organizados, muito estruturados. A fazenda teve que fazer, sim, alguns investimentos em estrutura também, né, até para adequar a estrutura, mas já estava muito boa, está melhorando a cada dia, e também o colaborador mudar o comportamento dele. Quais as maiores dificuldades que vocês, né, da sua equipe, enfim, sentiram ali ao implantar esse programa? Eu acredito que é a motivação das pessoas, né? Porque, assim, existe uma cobrança o tempo todo. E deles entenderem o porquê do programa 5S, que não é só uma cobrança de mudança de comportamento que é necessário para a vida deles. E aí, com isso, eles tinham muito altos e baixos. Então, quando a gente identificou que em alguns momentos eles conseguiam estar à frente, conseguiam aderir à cultura do programa, e ao mesmo tempo eles diminuíam a produtividade. E aí a gente foi quando criamos esse movimento dos guardiões, né, das áreas, onde fazia esse reforço, porque a gente não consegue estar na ponta o tempo todo. Né? Então foi quando eles conseguiram dar toda essa força ali para nós, de estar entendendo o comportamento, de estar entendendo o porquê dessa desmotivação, e a gente conseguiu estar atuando ali nos pequenos detalhes. Olha como que é. Então tudo foi pensado para trazer esse engajamento. Eu não falo não só a motivação, mas o engajar, né? Que é uma ação constante ali de manter a padronização do ambiente. E lá me veio à cabeça que vocês conseguem visualizar pessoas que às vezes estavam realmente desmotivadas ou não sabia exatamente que caminho seguir, vamos dizer assim, e depois dessa implantação vocês conseguiram enxergar o resultado, falaram, nossa, a evolução no caso de um colaborador lá da propriedade? Muito. Um exemplo típico que eu te falei foi da metalúrgica. Então, quando nós iniciamos, é um setor de muita produção, um setor que precisa, vamos falar assim, não atende só a pecuária metalúrgica, ela atende todo o grupo, né? Então, assim, um ritmo muito acelerado de trabalho. E o ambiente, quando nós chegamos, não era um ambiente organizado, não era um ambiente que existia uma padronização. Né? Então, assim, a gente viu um pouco de resistência no início, as pessoas tinham até receio, será que a gente vai conseguir fazer a mudança nesse setor? Olha como que é. E você imagina, é o setor que mais cresceu. Então, por quê? Porque a pessoa que está ali à frente, nós colocamos ele também, o responsável pela metalúrgica, nós colocamos ele no comitê dos líderes, e com isso a gente foi desenvolvendo ele, mostrando a importância do programa. Até na semana passada que nós estávamos demonstrando o resultado da última auditoria, ele estava muito feliz, ele falou, não, e vai ficar cada vez melhor. E no início ele teve bastante resistência até entender a importância do programa. Então, assim, eu acredito que foi uma evolução muito grande. Mas você percebe que houve todo um processo, formação de várias pessoas. Quando eu falo nível de cascateamento, desde a diretoria, do nível de gerência, sim, do nível do operacional, né, dos gestores que estão na ponta no operacional e de todos os colaboradores, a gente foi fazendo por etapa. Né? Então a gente não conseguiu fazer tudo de uma vez. Então são 2 anos praticamente vivenciando esse programa. Certeza. E você comentou sobre o comitê de líderes, né? São muitos líderes, como é que funciona essa parte? Hoje o comitê, se eu não me engano, acho que tem 10 a 12 líderes, né? Eu acho que está até mais agora, eu tenho que analisar, mas 12 líderes são. E esses líderes, eles entendem realmente a importância, não só do programa, mas do papel deles como líderes. Então, assim, no início, eles sempre, eu falava assim, que eles tinham um foco no problema, não na solução. Ah, porque a gente não tem esse recurso. Ah, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o foco deles sempre estava no problema. E essa mudança de mentalidade, eles participando do comitê de líderes e também da formação, eles entenderam que eles deveriam ser protagonistas. Então, o que está sob o nosso controle? O que a gente pode fazer hoje? Não vamos olhar o que a gente não tem. Vamos olhar o que a gente tem. Isso é uma mentalidade de crescimento. Né? Porque nós, seres humanos, a gente sempre olha a dificuldade. Não olha o que a gente pode fazer. Então, a gente foi mudando eles, né? A gente foi apoiando essa mudança de mentalidade deles. Tem até um livro, o Mindset, né, da Carol Dweck, que ela fala muito sobre isso. A diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, o mindset fixo são pessoas que realmente só olham para o problema.
né? Elas são vítimas, né? Tem uma comunicação às vezes agressiva. E quando a gente olha para uma pessoa que tem um foco na solução, ela vai entender, tá? Mediante os recursos que eu tenho, a capacidade que eu tenho, o que eu posso fazer? Olha como que é. E esse que a gente fala que é o detalhe, né? Franklin Covey, ele traz muito sobre isso, né? Que ele é autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Ele fala que o segredo do grande é começar pequeno. Então, quando nós iniciamos nesse programa, a gente foi mostrando para eles que o segredo de acontecer o programa, de ter um sucesso e um resultado, era as pequenas mudanças. E principalmente a mudança de mentalidade. É aquela virada de chave? Virada de chave. Aquela virada de chave que às vezes é necessária para você mudar e realmente interessante. E o próprio diretor, né, desse grupo ali, falando diretamente da pecuária, ele participou de todo um programa de desenvolvimento para ele também como gestor. E olha que interessante, ele fez a mentoria executiva, onde que eu conduzi esse trabalho com ele de mentoria, onde ele entendeu o papel dele diretamente ali como diretor. Nós entendemos que era necessário criar, além de ter um programa 5S, mas eles também terem reuniões mais estratégicas. Então, uma vez por semana, hoje já tem os seus indicadores, onde que é analisado os resultados do programa e também ali do dia a dia deles, né? Do trabalho, do relacionamento. Então, eles fazem reuniões semanais, então estratégica, e eles conseguiram ter muito mais resultado. A comunicação hoje está mais efetiva. Os resultados são visíveis, né? Quando você chega no escritório, quando você chega na fazenda, o nível de comprometimento das pessoas são diferentes. Claro, existem várias questões ainda que precisam ser trabalhadas, porque a cultura, ela é o tempo todo construída, ela não é o que está na parede, né? É o que é vivida nos comportamentos. Então, cada vez mais a gente vai melhorando esses comportamentos. Interessante. O diretor, você comentou que o diretor fez parte de todo o processo. Como que você conta pra gente aí, como que ele viu tudo isso? Porque ele acompanhou de perto, ele acompanhou, às vezes, pessoas que tinham uma certa resistência ou que não estavam entendendo exatamente, né? Como você comentou. Como foi pro diretor ver tudo isso e também ele fez parte de todo o processo, né? Ele fez parte, e é tão interessante, ele tem uma mentalidade muito aberta de inovação. E no início, é claro que ele tinha as percepções das resistências, mas ele é uma pessoa que ele gosta de pessoas. Ele gosta de ver a transformação das pessoas. Eu falo para você que a cultura clã, que a cultura de pessoas é muito forte. Eu falo que ele é até mais humano do que realmente de resultado. Então, nessa mentoria que nós construímos, foi muito para ele também olhar para as pessoas e olhar para o resultado. Né? Então, ele também teve que passar por uma mudança de mentalidade. E quando ele percebia que as pessoas não estavam engajadas, ele mesmo estava à frente, fazendo as pessoas entenderem qual era a importância do programa, qual era a importância dessa mudança dentro da pecuária. E só ia ficar pessoas que acreditavam. E que se as pessoas não acreditassem, não deveria estar lá. Então, o tempo todo ele estava se posicionando. O tempo todo, nas reuniões semanais que nós estávamos juntos no desenvolvimento da equipe, no comitê de líderes, no desenvolvimento de liderança, em todos os projetos, em todas as etapas, ele participou 100%. E até de questões que às vezes não precisava ali dele estar junto, mas ele queria estar, mostrando para as pessoas a importância. Então, aqui na pecuária, eu quero que seja dessa forma. Então, assim, e claro, valorizando as pessoas, valorizando cada entrega, entendendo o nível de capacidade das pessoas, entendendo o que era possível, mesmo mediante a questão de estrutura, ele percebia o que era possível naquele momento, melhorar, né, o que ele poderia investir naquelas áreas. Então, tudo isso foi fazendo. Então, tanto a parte dele com questão estrutural, né, que ele foi envolvendo muito tudo isso, e também a parte de comportamento. Mas o tempo todo ele muito decidido. Nenhum momento ele entendeu assim, não, eu não quero isso para mim, não vai dar certo. Porque o que a gente percebe em gestão de pessoas não é você ir lá implantar só um processo. Eu sempre falo que o processo é frio e a cultura ela é muito quente, né? Porque faz parte de pessoas. E as pessoas elas têm esses altos e baixos. Então a empresa ela vai lá, desenvolve um treinamento, ela acredita que daquele treinamento já vai ter um resultado. E esse diretor ele entendia o contrário. Ele entendia que as pessoas precisam passar por um processo de evolução, que cada dia elas estão num processo de evolução.
Não que ele ia fazer a primeira etapa e já ia acabar o projeto. Para você ver que nós já estamos entrando no 3º ano do projeto. Uhum. É uma constante. Cada ano é um processo de evolução. E agora vocês entram para a parte de sustentabilidade, né? Que você comentou? Tudo que a gente trabalhou ali, porque tem auditoria, né? Uhum. Então, esse programa também, ele foi desenvolvido porque existem auditorias internas ali de outros órgãos, né? Então, assim, a sustentabilidade, ela fica muito desenvolvendo esses processos para que esteja de acordo, né? A pecuária, a agricultura esteja de acordo com realmente é regido ali a lei, né? E também os processos internos deles. E a sustentabilidade, ela está com a gente o tempo todo, né? Que é a responsável, a engenheira responsável por essa área dentro do negócio. E com isso, ela também foi trazendo para nós o que era necessário para as auditorias, né, externas, o que era necessário para a padronização. Então, ela participou conosco o tempo todo também de todo o projeto. E ela também foi uma das pessoas que buscou esse projeto, juntamente com o diretor. Então, você viu quantas pessoas envolvidas, a área da sustentabilidade, a diretoria, né? Com certeza o fundador do negócio né, que já está há muitos anos, né, que é o produtor que está há muitos anos, também aceitou com que isso acontecesse, um projeto piloto. Então, assim, são muitas pessoas para isso acontecer. Né? E esse aculturamento, ele começa nos pequenos detalhes do dia a dia. Eu sempre falo, sabe, daquele que apagou a luz, daquele que não apagou a luz, daquele que se preocupou, né, que a sua mesa de trabalho, ela está organizada, que eu tenho ali os objetos necessários para o meu trabalho, que eu me preocupo com aquele equipamento de trabalho, que eu guardo ele, que eu tenho cuidado com aquele equipamento. Então, assim, aquilo é dinheiro, aquilo sabe, envolve todo um resultado do negócio. Então, eles começaram a ter essa percepção. Olha só. Depois desse período de trabalhar com a parte de sustentabilidade, aí a gente pode considerar que está implantado, então, o programa. Sim. E aí vocês partem, de repente, para... Sai do projeto piloto e vai para a parte da agricultura, no caso? Na verdade, ele já está implantado. A diferença é que são etapas, né? Então, dentro da pecuária vai entrar a 3ª etapa, que é a sustentação. Então, olha, nós fizemos toda a parte da implantação e da sensibilização. E depois vem a parte do fortalecimento. E agora é a sustentação. Então, essa 3ª etapa ainda continua na pecuária. E aí nós vamos entender como que isso vai ser, né, desenvolvido nas outras áreas. Se vai ser áreas pilotos, se eles vão querer, por enquanto, permanecer na pecuária, terminar essa fase. Então, eles estão entendendo esses processos, porque é um grupo muito grande, né? Então, eles estão entendendo esses processos, como fazer. Mas se você vê hoje, quando eu olho para o alojamento, quando eu olho para a cantina, quando eu olho para a farmácia, né, os currais, imagina... Quando você chega hoje no curral, ele está limpo, organizado, estruturado, né? Foram construídos mais banheiros, escritório, né? Uma estrutura assim que é incrível, Veridiana, é incrível esse trabalho assim. Eu me emociono assim de falar, de ver a qualidade. Não, e você falando, eu imagino assim, tipo aquelas fotos antes e depois. Nossa, é incrível. É incrível quando você vê uma área, o pátio mesmo, né? Quando a gente chegou, que é a fazenda maior, tem uma fazenda maior que tem soja, milho, algodão e pecuária, e que a gente via o pátio desorganizado, né? E hoje, se você chegar lá... Impecável. Né? O pátio, como eu disse, a metalúrgica. E as farmácias, totalmente padronizado. Então, assim... É coisa que... Modelo total. Modelo. E assim, como eu nunca tinha vivido isso no agro, é o projeto piloto também que eu estou fazendo no agro, para mim está sendo um resultado fantástico. E é certeza que ele pode ser aplicado e replicado para o agronegócio. Eu falo de fazendas, porque tem muitas empresas do agro que já trabalham, né? Eu falo assim, do ramo do agro, mas fazenda mesmo, né? Então, assim, é algo fantástico. Tem algum colaborador, de repente, se você lembrar, claro, né? Porque às vezes a gente, na hora que a gente quer lembrar, não lembra. Mas tem algum colaborador que chegou a te falar alguma coisa? Nossa, alguma frase que te marcou de um colaborador? Enfim, se você conseguir lembrar. Porque eu falo assim, que quando a gente precisa falar, às vezes some, né? Mas se você conseguir passar pra gente alguma lembrança de algum momento ali. Porque pelo que você fala, a gente sente aqui que realmente foi um grande trabalho ali, né? Eu acho que a maior recordação que eu tenho é de um gestor
Ele chegou em mim assim, que ele participou de todo o processo da construção do programa e também do comitê de líderes, o desenvolvimento de líderes, que ele falou, Michele, hoje eu entendo que é maturidade emocional, eu entendo que é ter inteligência emocional. A minha comunicação melhorou. Hoje eu consigo, né, ter sabedoria, ele falou, paciência para conversar com o colaborador. Eu entendo os limites das pessoas. Ele falou, e principalmente a minha comunicação melhorou. Então, aquilo para mim, quando ele falou, né, assim, foi fantástico. A gente trabalhou muito sobre a comunicação assertiva. Então, como você ter uma comunicação estratégica e que realmente você consiga atender ali a sua equipe, o seu time, né, ter empatia, de entender a necessidade do outro, de saber conversar com o outro e mostrar para ele a necessidade, não impor aquilo, mas você mostrar o porquê. Qual que é o benefício de você ter uma mudança de comportamento? E o próprio líder chegou e falou isso para mim. Semana passada nós estávamos lá nessa auditoria, 2 pessoas que são responsáveis pela área da cozinha, né? Veio conversar comigo que elas tiveram uma nota no programa e elas falaram, Michele, nós queremos ter uma nota melhor. Elas tiveram quase 72% ali, né, no resultado geral. Eu quero ter uma nota melhor. Como que eu faço para ter uma nota melhor? Me ajuda ali para que a gente possa ter uma nota melhor. 2 vieram conversar comigo. Entendeu? Para elas entenderem, como a gente ainda não mostrou o resultado em números, né? Mas depois nós montamos todo o resultado do antes e o depois, conforme você falou, e quais são as ações a serem feitas para padronizar. E aí elas vieram pedir para mim como que elas poderiam chegar à nota máxima, à nota mínima, na verdade, de 85%. A preocupação, né? A preocupação, elas me chamaram no final, né, para conversar comigo e falar sobre isso. Então, assim, você imagina, não foi eu que estou falando. Né? Então, só que isso, Veri, é importante a gente trazer, são 2 anos. Né? São 2 anos a gente trabalhando intensamente. O primeiro ano era toda semana. Hoje nós fazemos uma vez por mês. Então, não parou esse movimento com os colaboradores. Uma vez por mês nós estamos com colaboradores. Sabe qual foi o último evento que nós fizemos com os colaboradores? É um treinamento ao ar livre que a gente fez o torta na cara. Então, se eles respondiam perguntas do programa 5S. E foi incrível, foi fantástico, assim, porque eles queriam acertar, até falar os censos, né? Falar os censos em japonês. Olha, eles queriam aprender a falar. Então, se eles estavam empolgados ali, divertindo. Então, eles falando sobre a história da empresa, falando sobre a importância do programa, eles respondiam as perguntas e todo mundo queria acertar. Então, assim, só para você ver, então, uma vez por mês nós temos um encontro com todos os colaboradores. A pecuária para suas atividades. Né? Então, isso dentro do horário de trabalho. Então, o diretor, ele sabe da importância desse desenvolvimento. Ele está junto o tempo todo ali fazendo isso acontecer. Então, a gente cria tanto essas dinâmicas, né? E também treinamentos ali que envolvem a mudança de mentalidade. Garanto que até eles já esperam, né? Por esse dia do encontro com vocês. Nós já fizemos vários, né? Esses treinamentos ao ar livre. Como é ali na fazenda, a gente consegue estar trazendo isso para eles. E assim, sai daquele foco, né? Do trabalho e é um ambiente mais leve. É um ambiente onde que hoje eles entendem. Então, todo colaborador entende que existe um programa, né? E esse programa precisa ser vivido. E quando a gente chega para fazer auditoria, nossa, eles não sabem o dia, ninguém sabe. Então, quando a gente chega para fazer auditoria, né, ninguém está esperando. Então, as áreas já precisam estar padronizadas, organizadas, limpas, estruturadas, né? E o comportamento deles, porque eu faço pergunta para eles no dia. A gente tem toda a comissão da auditoria, tá? Então, 2 em 2 pessoas vão em cada área, né? 2 pessoas da comissão vão em cada área e fazem essa auditoria. Né? Então, assim, aí depois a gente faz toda a análise e a tratativa desses resultados aí. Então, assim, quando a gente chega, eles já ficam até ansiosos. Nossa, será que tá tudo organizado? Como que é? E eu fazendo perguntas para eles, para entender como que eles estão vendo, por que não está sendo feito, sabe? Então, é muito interessante. É um programa de cultura mesmo, né? Cultura dentro de um programa que é muito tradicional, no meio de indústrias e que hoje faz parte de fazendas também. Olha só, mas graças também a uma visão, né? Como você fala, quando tem pessoas que gostam de pessoas, como no caso do diretor, né? Isso. Enfim, um sucessor aí de um grupo grande aqui da nossa região. Realmente a gente vê que ele gosta de pessoas justamente para
investir nessas pessoas que são os colaboradores dele. Porque eu falo, a gente não faz nada sozinho. Agora imagina uma propriedade de grande porte, né? Nossa, E incrível. realmente vocês devem ter visualizado ali coisas incríveis, mudanças incríveis, né? Viradas de chave, vamos dizer assim. E é incrível que você está falando, porque são tantas viradas de chave que nós fizemos uma ação da sustentabilidade, onde nós plantamos ali, né, todos os colaboradores no dia D, a gente plantando uma árvore. Então, todos nós estávamos ali na propriedade, uma das propriedades, montando, né, plantando ali uma sementinha para que pudesse virar uma árvore, sabe? E todo mundo empolgado, feliz para isso acontecer. A gente vai repetir novamente isso ali internamente. Então, assim, a mudança de comportamento, ela é incrível, né? Só que, assim, as pessoas se permitiram. E, assim, os que não se permitiram não fazem mais parte. Uhum. Então, e a Tem tudo cultura, ela é isso. isso. Quando a gente começa, eu sempre falo, quando você começa, ou seja um programa mesmo de você crescer em unidades, né, de você fortalecer o seu jeito de ser, ou seja um programa 5S, só vão ficar pessoas que acreditam na sua história, que acreditam no seu jeito de ser. Né? E esse programa ele tem um nome que ele chama Programa Mãos Unidas. Então ele tem símbolo, ele tem nome. Hoje ele tem, né, vários destaques do programa. Então nós vamos fazer se confraternizar no final do ano. Criamos os aniversariantes do mês, né, na pecuária. Então tem os aniversariantes do mês. Com esse programa, o programa 5S ele faz parte do programa Mãos Unidas, que é um programa de valorização de pessoas. Sensacional. Um case de sucesso, né, Michele? Um case de sucesso, com certeza. E tem a ver com o empreender com propósito, porque esse diretor, ele tem esse entendimento do que é empreender com propósito. Ele sempre trouxe para mim que a essência dele é fazer com que as pessoas também sejam melhores. E se ele puder fazer isso hoje como proprietário, né, ele vai fazer. Então é da essência dele. Então muitas pessoas às vezes falam para mim, Michele, não vale a pena investir em pessoas, né? As pessoas não valorizam. E aí entra muito, claro que vai ter pessoas e pessoas, né? Então, assim, quando você tem uma empresa que tem uma cultura forte, que as pessoas que entram dentro do seu negócio, eles têm os valores da sua empresa, eles acreditam nos valores da sua empresa, raramente vai dar errado. Né? Que é isso, para quem você está abrindo a porta da sua casa. A gente não abre a porta da nossa casa para qualquer um. A gente abre para pessoas que a gente queira que entrem. Né? Então, dentro desse programa de cultura, né, seja o 5S ou os programas que a gente trabalha em outros negócios, a gente toma cuidado, principalmente para as pessoas que estão entrando. E só fica as pessoas que realmente acreditam no jeito de ser da empresa. E a empresa ela descobre até o jeito de ser dela, a essência dela, que ela vai perdendo no dia a dia. Né, esse contato humano, muito resultado, a gente sabe, é cenário econômico, então vem muitas vertentes para o negócio. E a gente vai esquecendo que são as pessoas que fazem isso acontecer. E quando a gente olha para elas, a gente entende que ela é a peça fundamental para essa engrenagem acontecer. E você acredita que no agro ainda existe uma resistência para se trabalhar essa parte da cultura dentro aí das propriedades? Existe, ainda existe, né? Porque assim, são propriedades que cresceram muito na parte de produção, tá? E agora estão entendendo a importância do desenvolvimento, tá? Porque a gente trabalha com muitos níveis operacionais no agro, né? Pessoas que vêm de fora, que têm outras culturas, que ficam aqui, culturas que eu digo, pessoas de outros estados, né? Que vem só para temporário, né? Temporário, que vem para trabalhar um período aqui, seja de alguns meses, que vão embora. Então, assim, acaba que às vezes você não consegue ter uma consistência de pessoas, né? Trabalha na safra, vai embora, né? E aqueles que ficam realmente é uma quantidade menor, tá? Então, tem ainda essa resistência. Eu acredito que com os sucessores, né, eles já vêm com uma mentalidade diferente. Eles já vêm com uma mentalidade que são as pessoas que fazem acontecer e elas precisam ser desenvolvidas. Então, assim, o agro precisa olhar para isso, né, seja ali nas fazendas, empresas que trabalham no agro, olhar que a gestão de pessoas hoje pode apoiar hoje na melhoria dos processos, tá? E quando eu falo processo, eu estou falando na produção. Eu estou falando na produção. Então, assim, a gente sempre olha para o resultado, mas quem faz o resultado acontecer? Pode ter a maior tecnologia que hoje o agro tem, a gente sabe. O agro tem maquinários, alta tecnologia, mas são as pessoas que ainda fazem essa engrenagem acontecer.
Com certeza. E que dica que você daria agora para gente, que você deixaria aí para gestores, produtores rurais, dizendo para elas que lidar com isso, né, que cultura não é papo de escritório. Não. Que a cultura ela se constrói. E primeiramente, eles passarem a olhar para a essência deles. Qual que é a essência? Qual que é o jeito de ser da minha empresa? Será que eu tenho lá a minha identidade muito clara? Eu tenho a minha missão, eu tenho a minha visão, os meus valores estão declarados? Os comportamentos no dia a dia, eles estão bem identificados, o que eu quero, o que eu não quero? Então, que eles passam a olhar para a sua história, para a sua trajetória e quem que eles gostariam que fizesse parte da sua história. E aí tem uma frase do Peter Drucker que ele fala muito sobre isso, né? Que a cultura como a estratégia no café da manhã. Então, assim, você pode ter toda a estratégia. Se você não tiver uma cultura forte, essa estratégia não vai fazer sentido. Olha a frase, a cultura como a estratégia no café da manhã. Olha então, só. assim, para você ver a importância da cultura, a importância das pessoas que fazem essa cultura acontecer. Sensacional. Michele, meu Deus. E aqui, se tiver alguém que quer começar a transformar a sua propriedade, o que ela precisa fazer no primeiro momento? Quais seriam os primeiros passos para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e falam, putz, preciso transformar minha propriedade rural? A primeira coisa, Veri, é entender se essa propriedade rural ela tem um setor de RH, né? Se ela tem uma gestão de pessoas interna e o que ele gostaria para o futuro. Então, eu estou olhando o meu estado atual. Hoje, as pessoas que estão comigo são pessoas que eu quero que continuem aqui comigo para o meu futuro, aonde eu quero chegar. É sair do estado A para o estado B, né? Então, assim, eu estou feliz com os meus resultados? Uhum. Eu estou feliz com as pessoas que estão aqui comigo? Sabe? Fazer essa análise realmente. E o que eu quero para o meu negócio? Onde eu quero chegar? E qualquer caminho não serve. Então, se eu quero chegar a esse estado desejado, né? Como que eu posso fazer para melhorar? Então, é isso. Eles olharem hoje o estado atual e entender qual que é o estado desejado, né? De crescimento para o negócio. E o crescimento, eu sempre falo que ele é maravilhoso, mas ele também pode ser muito perigoso. Porque a gente vai perdendo o que é mais importante, a nossa essência. E quando a gente perde a nossa essência, a gente tem que voltar a olhar para ela. Então, meu convite é eles voltarem a olhar para a essência, né? Então, de tudo, de onde começou? Por que a gente está aqui? Por que a gente chegou onde que a gente chegou? E aonde a gente quer chegar? E aonde a gente quer chegar? E aonde a gente quer chegar? É isso. Michele, para quem quer falar com você, para quem quer entrar em contato com a Inovante RH, com a equipe, essa equipe incrível da Inovante, o que ela tem que fazer? Onde que ela encontra vocês? Sim, então hoje nós temos aqui em Primavera, né, nós temos uma empresa física, nós ficamos ali na Rua Pochorel, tá? Quem quiser nos visitar, a Inovante RH está ali. Nós temos também as nossas redes sociais, o Instagram da Inovante RH, né? Então nós temos o meu Instagram também, Michele Prieto, LinkedIn, Michele Prieto Mundim. Então assim, nós temos o nosso site, né, Inovante RH. Então nós temos todos os canais abertos aí para as pessoas entrarem em contato conosco, entenderem um pouco do nosso trabalho. Hoje o programa 5S é um dos nossos serviços, né? Então nós trabalhamos ali com recrutamento e seleção para a área mais estratégica, nós trabalhamos também com gestão de desempenho. E outra coisa que eu não te falei, Veri, nessa fazenda nós acabamos de implantar também a avaliação de desempenho. Olha só. Que é uma ferramenta extremamente moderna no mercado que ela chama Ninebox. E dentro dessa ferramenta, com software, com tudo, foi implantado, nós acabamos de terminar dentro dessa segunda etapa, os colaboradores também estão sendo avaliados pelos seus resultados, não só pelo 5S, mas pelo seu comportamento e também pelas suas competências técnicas. E também foi um projeto desenvolvido mediante a necessidade de crescimento interno. Tá? Então, assim, nós trabalhamos com avaliação de desempenho, nós trabalhamos ali com treinamentos corporativos, formação de líderes, programa de cultura dentro das empresas. Então, assim, temos vários tipos de serviços para poder apoiar o agronegócio, né, as empresas que querem fazer a diferença. Então, vamos olhar sempre para o que é possível fazer, né, porque as dificuldades, os desafios são inerentes. Mas o que a gente pode fazer para melhorar?
Então, e a Inovante RH ela tem esse propósito, né, de fazer com que as empresas sejam empresas estratégicas, mais humanas e também pessoas que queiram estar nas empresas e serem felizes nas empresas. E é isso, gente. Por mim, eu ficava aqui mais horas, mas a gente vai agradecer aqui muito a Michele. Eu tenho um carinho especial por você, de verdade, uma admiração. Michele, com certeza estará mais vezes conosco aqui. Fica o convite. E de verdade, obrigada. Muito bacana esse case. É muito legal, gente. A gente ouvir da Michele, e é interessante como a gente vai se emocionando junto. E sabe de uma coisa? Eu fui visualizando. Eu nem conheço essa propriedade em específico, mas assim, a gente vai visualizando tudo que você foi falando, assim. Então é muito bacana tudo isso, a gente pontuar e mostrar como foi tudo evoluindo, como as pessoas foram recebendo. E incrível, incrível. Foi a primeira vez que a gente trouxe aí um case para estar conversando aqui no podcast e foi sensacional. Obrigada mesmo por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. E te vejo mais vezes aqui no podcast, com certeza. Fora os encontros que a gente tem nos eventos, né? Com certeza. Estaremos juntos nos eventos, né, culturais que nós fazemos, convenções, né? Você sempre é uma parceira nossa, a sua empresa é uma parceira da Inovante RH. Eu tenho muita gratidão por vocês também fazerem parte da história da Inovante. A gente foi construindo esses workshops culturais, né? E você tá junto lá, você vê o que é as empresas se reconstruírem, as empresas olharem para dentro de si, olhar para a sua força. Então esse é o nosso trabalho. Fazer as pessoas olharem para suas forças. Nós temos tantas forças, nós temos um potencial enorme e a gente se sabota demais. Então quando a gente olha para o que a gente tem, a gente ativa o melhor, né, que Deus pode nos proporcionar, que a vida pode nos proporcionar. E você sabe que você pode contar com a gente sempre. Muito obrigado por você ter aberto as portas aqui da sua empresa para nós, né? E estaremos sempre juntos nessa jornada de fazer as pessoas serem melhores. Imagina, eu não podia deixar de chamar a Michele. Eu realmente admiro demais. E como você falou, você usou agora uma frase que me tocou assim. A gente acompanha de perto nesses eventos culturais, né? Workshops, as empresas se reconstruírem. Bonito isso que você falou agora, de verdade, assim. É muito bacana. E olha que a gente tem acompanhado algumas aí junto com a Inovante. Parabéns pelo trabalho, de verdade. Obrigada. Mais uma vez, gratidão. Gente, então, esse foi um podcast até diferente. A gente comentou um pouquinho sobre o trabalho da Inovante e principalmente sobre um case de sucesso, realmente, onde a gente falou aí sobre como propósito, liderança e atitudes transformam a cultura do agronegócio. Realmente muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Michele, com certeza, foi me surgindo ideias, a gente vai ter ela aqui mais vezes, porque eu acho que esses assuntos são bem legais da gente estar trazendo aqui para vocês entenderem um pouquinho do que também pode ser feito no agro aí dentro dessa questão de gestão de pessoas. Então, com certeza teremos mais aí encontros com a Michele e a sua equipe aqui no podcast Momento do Campo. Mais uma vez, quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando, que nos acompanhou aqui nesse episódio, seja no YouTube, porque estamos lá no YouTube. Inclusive, gente, não esquece, se inscreva aqui no nosso canal. E também estamos lá no Spotify. E, gente, nos sigam lá no Instagram, no @Momento do Campo. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!